Sejam bem-vindos ao antepenúltimo episódio do Partidazo. E que partidazo foi o El Clássico deste fim de semana, onde o Barcelona está a poucos dias de se sagrar campeão espanhol, recuperar esse título que foi conquistado pelo Real Madrid no ano passado, graças a uma vitória por 4-3 no Montjuic. A fazer esse jogo estiveram aqui os meus dois colegas, Pedro Castelo e também Marinho. Palavras é que ainda têm 24 horas depois, quase 24 horas depois, deste jogo absolutamente fantástico. Podes começar tu, Pedro Castelo. É isso, fantástico. Olá a todos. Fantástico, épico. A primeira parte então foi mesmo daquelas que faltam palavras para descrever. E foi um jogo onde quase que ficaram a nulo todas as fragilidades das duas equipas. O Real Madrid é verdade que entrou muito bem e conseguiu, se calhar agarrou-se um bocadinho à questão da final da Copa do Rei, onde pela primeira vez esta época o Real Madrid conseguiu equilibrar um jogo com o Barcelona e entrou talvez também motivado com isso e pelo facto de jogar pela vida, como tínhamos dito aqui há uma semana. Só que acho que temos de dar muito mérito também à capacidade que o Barcelona teve ao estar a perder 2-0 em casa com o Real Madrid, e aí é muito Hansi Flick a trabalhar, eu acho, de nunca perder a noção de como é que tem que jogar. É daquela forma, continuar a arriscar, a perder 2-0 frente a jogadores rapidíssimos, o estar tão à frente, poderia o jogo com 3-0 ficar praticamente definido, mas é uma equipa que não abdica dos seus princípios e que conseguiu com eles depois fazer uma remontada absolutamente sensacional. E o Real Madrid depois acabou por mostrar tudo aquilo que nos tem mostrado. Muitas ausências, é verdade. Aquela defesa não pode ser campeã da Liga Espanhola, não é? Claro. Estamos a falar de uma defesa com Jesus Vasquez à direita, Lucas Vázquez é do Valência. Sim. O Lucas Vázquez à direita, o Fran Garcia à esquerda e com o Raul Asensio no meio, com o Tchouaméni adaptado. Esta defesa não pode ser campeã, não é? Obviamente não foi sempre esta que jogou, mas foram muitos remendos durante a época toda e acaba até por conseguir equilibrar isto quase até ao fim. Mas eu acho que o Barcelona mostrou mais uma vez que é de facto a melhor equipa deste campeonato. Aliás, hoje na imprensa espanhola até diziam que não é bem isto, não é uma vergonha, mas uma equipa como o Real Madrid não pode ter um jogador a marcar 39 golos e não ganhar qualquer título nacional. E não pode ter um jogador a fazer um hat-trick num clássico. Foi a primeira vez que um jogador fez um hat-trick num clássico e não ganhou. Lembrando que o Mbappé já fez um hat-trick numa final do Campeonato do Mundo e também não ganhou. E portanto, acho que claramente não se pode olhar só para os jogadores. Muitas vezes o Real Madrid olhamos só para os jogadores da frente. E a verdade é que também não é a época do Vinícius Júnior, mas o Vinícius ontem, por exemplo, faz 2 assistências para o Mbappé. Não foi muito decisivo, mas teve a sua cota à parte. Mas realmente a equipa do Real, defensivamente, Marinho, voltou mais uma vez a mostrar que há ali jogadores que não têm qualidade suficiente para jogar nesta equipa. Sim. Quer dizer, se calhar são bons suplentes, mas para serem titulares... Repara, e nós ontem falámos sobre isso. As ausências no Real são ausências importantíssimas nesse sentido defensivo, porque são os jogadores que estão de fora que, quando vieram para o Real, vieram com o estatuto, se é possível vir com esse estatuto para o Real, mas vieram com um pré-estatuto de titular. E olhar para aquela defesa e olhar para a fragilidade defensiva do Real, bate certo. Não há como... Nós falamos das fragilidades ou das debilidades defensivas do Real e do Barça, mas de forma diferente. O Barça, porque defende muito, com a linha muito subida e permite a bola nas costas e permite muitas ocasiões aos adversários. O Real é porque é falta de alguma qualidade ou de muita qualidade para serem primeiras opções e alguma desorganização até. Eu acho que vais ter uma palavra que eu ia colocar-te a questão a seguir. Nós falámos sempre a olhar para a frente da falta de Toni Kroos, mas se calhar agora também é importante olhar para trás, não sendo um defesa, mas é essa questão que tu dizias da organização, a forma como a equipa era comandada no meio por um homem que, se tivesse que ser treinador de hoje para amanhã, de certeza que a equipa ia jogar bem.
Já há imagens dele a dar umas indicações sim, aos pequeninos, não é? aos pequenitos. Sorte dos pequeninos tem um professor daqueles. Mas se calhar aí também esta época fica muito marcada, tanto na forma como chega à frente, como na forma como tem de se organizar atrás, até na reação à perda, pela falta do Toni Kroos. A partir do momento em que tu tens quase ali um líder da linha defensiva, Asensio, e atenção que e eu próprio já elogiei muitas vezes o Asensio, acho que ele tem muita capacidade para crescer, mas não para ser o líder da defesa do Real Madrid. Estamos a falar do Real Madrid, estamos a falar de um central com 21 anos que está em crescimento e que eu acho que está a assumir demasiado cedo e pode vir a ser prejudicado por isso, ser quase ali o responsável pela linha defensiva. Lucas Vázquez não tem essa capacidade de ser o líder, ainda mais o líder da linha defensiva, ainda mais jogando numa lateral. Tchouaméni adaptado e o Fran Garcia também caiu ali um bocadinho de paraquedas naquela situação de que Mendy é que seria nestes jogos era sempre Mendy é que seria o titular da posição. Portanto, sim, obviamente que sim, mas olhando para a construção do plantel e olhando para o plantel desta época do Real, percebe-se claramente que há uma renovação do plantel do Real da frente para trás e não ao contrário, de trás para a frente. Se tu olhares para os números, para as idades dos jogadores do meio campo para a frente, dizes, ok, isto tem tempo e tem anos para durar. Para trás já não é assim, e eu acho que o jogo de ontem veio acelerar esse processo de renovação pela idade, pelas lesões, pelos resultados. Eu acho que vem acelerar essa mudança. Aliás, já há declarações em Espanha, que Xabi Alonso vai ao Mundial e com ele vêm mais 3 jogadores para ir já ao Mundial. 3 jogadores para a linha defensiva, um lateral direito, um lateral esquerdo e um central. Portanto, era esse o tema que eu ia levantar. Portanto, é a notícia de última hora. Xabi Alonso vai pegar na equipa, ainda não está confirmado pelo clube, mas já quase todos os meios estão a avançar isso, que Xabi Alonso vai pegar na equipa já no Mundial de Clubes, quando se falava até de uma situação interina, uma escolha de Santiago Solari, vai ser Xabi Alonso, que já se despediu do Bayer Leverkusen, e desses tais 3 reforços, um deles obviamente Alexander-Arnold, o outro que se fala é Jonathan Tah, central do Leverkusen. Também se fala para o Barcelona, e portanto há aqui uma dúvida para onde é que ele irá. Ele disse que nos próximos dias ia divulgar o futuro, mas a questão depois com fica esta situação de Xabi Alonso, ganha mais peso o Real Madrid. No tal lateral esquerdo, que na semana passada falámos do Carreras e também do Grimaldo. Vamos ver que opção é que pode surgir para esse lado esquerdo da defesa do Real. Claramente precisa aqui de mexidas. Mas voltando a olhar para o jogo, Rafinha e Yamal são claramente as 2 grandes figuras deste Barça, mas eu queria destacar outros 2 homens, Pedri e De Jong. Se há pouco falávamos da questão de Toni Kroos do Real Madrid, que claramente... Já agora, a assistência mesmo de Pedri não é de Ferran. A sério? É porque por acaso recebi indicações que tinha sido ao contrário. Eu também li, mas o Ferran do Rafinha. O 3-2. Foi o Pedri. Então não foi hat-trick. O Ferran faz um movimento do centro para a meia-direita, o Rafinha aproveita esse espaço e é o Pedri que rouba a bola e entrega... quando o Mbappé e o Ceballos chocam. Sim, exatamente. É o Pedri que fica com bola e que serve o Rafinha. Falámos que poderia ter sido um hat-trick de assistências do Ferran. Mas pronto, assim foram só entre aspas 2. Sim, Pedro, desculpa interromper-te. Falavas de Pedri acho que esses 4 homens em momentos diferentes, Rafinha e Yamal, claramente, para quem nos ouve se calhar regularmente, é quem chama mais a atenção. Mas a exibição ontem, o De Jong então a secar o Bellingham, foi absolutamente fantástico. O De Jong ganhou pelo 90, até já se mete em discussões e tudo. É verdade, nós ontem vimos, até frisei isso. Foram 2 homens que ganharam nova vida com o Flick, não é? Porque... Sim, também falámos disso. São vários jogadores que a Flick conseguiu modificar. Eu, ao longo desta temporada, tenho-me tornado num admirador enorme do Rafinha. Não só da questão futebolística, mas... Pedro, tu és do Madrid. Não, por acaso... Segue. Não, mas agora temos que explicar o contexto. Não, vamos embora. Temos que explicar isto, já que tu falaste nisso. Eu não sou de nem de um nem do outro, mas é curioso que nós vemos os nossos espectadores a seguirem a partida e a comentar na hashtag, etc.
e é incrível como é que conseguem. Mas é de um clássico para outro. Num somos claramente do Barcelona, no outro a seguir somos claramente do Real Madrid. Aliás, há aquele lance do braço que tu dizes que não é penalti, que eu digo que é, e que... Mas qual? Do Tchouaméni? Mas isso nem vou... Não, pronto, isso aí... Mas podemos já comentar. Não, mas em que eu disse, agora vê lá o que vais dizer, porque se tu disseres que não é penalti, é porque és do Real Madrid. É porque és do Real Madrid. Se tu disseres que é penalti, é porque és do Barcelona. Seja qual for a opinião que tiveres, podemos já matar esse lance. De um clube. Podemos já matar esse lance. Não, vamos primeiro falar. É penalti. Vamos primeiro falar das exibições. Eu estava a dizer eu estou aqui. Epá, eu já estou aqui. Deixa-me acabar do Rafinha. Não é só da questão futebolística, é da forma como um jogador que eu até pensava ser não muito forte psicologicamente, no caso dele, ele ano passado chegou a ser substituído e a chamar filho de coisa e tal ao Xavi. Leu-se nos lábios, dentro de campo, quando subiu a placa com o número dele. E um jogador que consegue passar disso para convencer o Hansi Flick e a seguir ser o que ele tem sido, tem a minha admiração, e eu acho que e só faltam 3 jogos, não é? Portanto, mas falta muito pouco para acabar. Rafinha, neste momento, na minha opinião, é o jogador da La Liga 2024 a 2025. Tenho dito. Concordas? Se eu concordo, ele esqueceu-se que há um Lamine Yamal. Não, mas acho que é ele. São 56 participações em gol. E podiam ser mais, se tivesse feito mais 2 ou 3 que o Lamine Yamal lhe meteu debaixo da... O Lamine tem tempo, tem toda a qualidade. Hoje a história hoje é sobre um antecessor de Lamine Yamal. O antecessor? Eu hoje não consigo. É impressionante. Ele faz as coisas de uma forma tão fácil. Ele é de pé direito, é de pé esquerdo, é em finalização, é de trivela. É incrível o que faz Lamine Yamal. Incrível. Tens que acrescentar aí aos 17 anos. Eu já nem digo isso, porque é irrelevante se é aos 17, se não é aos 17. Lembrar. Eu já disse isto. O Ryan É fantástico. Eu nunca vi ninguém. Ele se tivesse 33, eu diria exatamente o mesmo. Pá, é incrível a facilidade com que ele torna as coisas simples para os companheiros de equipa. Não só para ele, mas também para os companheiros de equipa. Pá, e ontem foi mais uma vez um daqueles jogos em que a equipa está a perder, precisa olha, nós falámos sobre isso, precisa que os grandes jogadores apareçam e mais uma vez ele apareceu. E não estou a falar só do golo, estou a falar das dificuldades que ele trouxe à equipa do Real Madrid. É incrível. E só para terminar, aos 17 anos. É um grande golo, o golo que ele marca no 2-2 e depois, mesmo durante o jogo, a quantidade de oportunidades que ele cria. Aliás, o Courtois faz 4 ou 5 defesas, mas são defesas a sério. Enquanto que o Chesney acho que só faz uma defesa. Calhar, o Mbappé faz um hat-trick, né? Mas o Courtois está ao mesmo... Em dia de aniversário. Em termos de exibições. Sim. É muito equivalente. Claro, o Mbappé depois faz 3 golos, tem que ter esse destaque. Mas foi dos melhores do Real Madrid. Não é o melhor porque houve um que fez 3. Aliás, o Mbappé marcou 5 golos. Foram 2 anulados. Isso já no jogo 5 golos da primeira volta tinha-lhe acontecido várias vezes. É impressionante. Eu acho que ele faltou-lhe acompanhamento. Havia o bife, mas faltaram as batatas fritas e faltou-lhe ali um bocadinho de acompanhamento. E o arroz e o ovo, faltou ali acompanhamento a Mbappé. Deixa-me só dar aqui uma nota curiosa. Foi a primeira vez em 126 anos de história do Barcelona que perdeu 4-3 um jogo e a seguir ganhou 4-3 no jogo seguinte. Pois com o Inter, pois. E nunca tinha havido, desde Guardiola, que não havia um treinador a ganhar os 2 clássicos do campeonato no primeiro ano, os 2 primeiros clássicos. E os 4. E ganhou 4. E também o Guardiola, que está à frente, tem 5. O Flick, se ganhar o próximo clássico, igual ao Guardiola. O Guardiola tem 5 porque teve uma meia final, não é? Teve uma eliminatória europeia. Estamos a falar de uma equipa. Estamos a falar de uma equipa que o mínimo de golos que fez ao Real foram 3. Incrível, em 4 jogos. E fez 16 em 4 jogos. O mínimo não. O mínimo. O mínimo foi 3. O mínimo foi 3. Tem 16 golos ao Real Madrid em 4 jogos. Aliás, o Real Madrid 16-7, não é? O Real Madrid na história nunca tinha sofrido na mesma época tantos golos de uma só equipa. É impressionante. Olha, ainda um bocadinho sobre o Real Madrid, rapidamente, há aqui uma questão que é a aposta em Arda Güler não correu bem, saiu a intervalo, e depois entraram para aquele lugar, durante o jogo, o Brahim Dias e o jovem Vítor Munhoz, que podia ter tido uma estreia de sonho. Coitado. Tremeu ali naquele lance. Rodrigo,
ficou de fora e segundo a imprensa espanhola fala-se que durante a semana pediu para não jogar. Ou seja, que não estava, vemos aqui uma notícia da Marca, em que ele diz que durante a semana não se sentia com forças para jogar o El Clásico. O que é que vocês acham? Acham que é já aqui um sinal de... Acho. Que vai sair? Que vai sair, mas... Ou de que está com a cabeça que vai sair, saída? não sei, mas claramente desconforto com algo que se passou nos últimos dias. Se Ancelotti fosse o treinador a continuar, aí acho que não havia grande solução. Vindo Xabi Alonso, poderá ter uma ideia diferente para Rodrigo, como aconteceu com o Flick e com o Rafinha que falávamos, claro. Pode acontecer o mesmo com Xabi Alonso e Rodrigo. A sair é uma baixa enorme para o Real Madrid e para encaixar aquela gente toda, pronto, toda a gente conhece a minha opinião, não vai acontecer porque o Vinícius vai renovar, mas acho que e ontem voltámos a ter, aliás, nos jogos grandes, praticamente todos esta época, não houve o melhor Vinícius, e não sei se é pela sombra de Mbappé que tem havido nos jogos grandes, tem estado em destaque, não sei se é por isso, mas alguma coisa não está a correr tão bem, embora, e tenho de dizer isto outra vez... Mas o Vini ontem fez 2 assistências. Pois fez, mas não foi o jogador que o Real Madrid precisou para ir puxar a equipa às cinzas. É verdade. Não é? E este tipo de jogadores, eu acho que tem que ser o jogador, como ele disse do Lamine, em que a equipa está completamente nas lonas, como dizemos na gíria, e o jogador chega lá e diz, calma rapaziada, que eu vou guiar-vos. E o menino tem 17 anos. E acho que esses jogadores são os tais do nível galáctico. E mas o resto da equipa também tem que acompanhar. Continuo a achar que ele não é galáctico. Mas o resto da equipa tem que acompanhar. Acompanha, como aconteceu com o Mbappé na final da Copa do Rei. Entrou, marcou logo um gol de livre e o Real Madrid renasceu. Há jogadores que têm isto e outros não têm. Isto não é defeito nenhum. Verdade. Isto se calhar até nasce com as pessoas, não sei. Mas é esta liderança, sendo uma liderança como, por exemplo, jogadores que são tu olhas para eles e percebes que é o líder da equipa, que comanda a equipa, e os outros que são líderes por aquilo que fazem dentro de campo, como é o Lamine Yamal, porque ele não é um líder da equipa, não é? Sim. Não é um Rafinha, não é um Íñigo Martínez, que se percebe que é um jogador que não tem de braçadeira, mas que ganhou vida. Mais outro que ganhou vida, que é um central espetacular, sempre foi e está a confirmá-lo. O Lamine faz isso sem ter de ser o líder do balneário. E eu acho que falta isso do lado do Real Madrid. Felizmente. Sim, ainda não é, porque depois há de vir a ser. Para terminar esta análise do Barça Real, vamos a esses lances polémicos que também marcaram esta partida. O Barça, aliás, posso ir aqui pela minha contagem que eu tenho aqui. Portanto, o primeiro é a mão do De Jong no 2-2. Para vocês, era mão ou não? Nós nem demos muito destaque nesse lance. Eu sou sincero, depois de um El Clássico que fica 4-3, tem 7 golos com a espetacularidade que teve, mas isto é a minha opinião, né? Respeito, e obviamente que as pessoas gostam sempre de saber a nossa opinião também sobre os lances, mas eu acho que isso nem tem que ficar para segundo plano, tem que ficar para 10º plano, porque aconteceram outras 9 coisas tão boas. Por isso é que é o último tema. Sim, mas durante o jogo não falámos disto. É porque eu não gosto de falar desse tipo de assuntos. Porquê? Porque as pessoas, e isto aqui já é defeito cultural. Mas para nós era fácil, enquanto narrador e comentador, estarmos ali, pronto, há aqui dúvidas, vamos esperar pelo VAR. E estávamos ali e não nos atravessávamos. Claro. Mas acho que é tudo muito mais... Como isto é cultural, não é? Infelizmente... E é bom que haja adeptos em Portugal que já tenham clubido pelos clubes espanhóis. Isto significa que estamos também a fazer bem o nosso trabalho. Mas se tu achas que é A, é porque és fanático do A. Se achas que é B, é porque és fanático do B. E isto depois custa-me às vezes estar a falar destes assuntos. Mas eu até te posso dar, por exemplo, eu dei-te a minha opinião sobre a questão do Tchouaméni. Para mim não é penalti. Sim. Até foi o que o Marinho disse durante o jogo. Aquela posição super natural. Eu acho que é penalti, mas são opiniões. Pronto. Tal como a questão do Fermín, para mim, deixa o jogo seguir. A bola vai-lhe à mão, naturalmente, ele perde a bola. Se um não é, o outro não pode ser. Ele perde a bola, recupera, segue. Sim. Tem que seguir. Deixa jogar. Isto tu vais dizer, para mim é abraço. Deixa jogar. Este tu querias saber, o do De Jong. para mim é abraço. Para mim é o único que eu também, se calhar,
Eu também na repetição depois também marcava, sim. Também, acho que era até ficámos um pouco surpreendidos na altura, não demos muito até pelo próprio gesto dele, mas, não é? O próprio gesto dele de ir buscar a bola. Porque ele abre, aí sim, ele abre um bocadinho o braço para ir buscar o conforto de conseguir segurar a bola. Para mim aí sim, ok, poderia os outros dois lances, para mim... Os outros, para mim... nós falámos nisso, eu disse na altura que achava que não era penalti, o Pedro na altura disse que achava que sim, e faz parte, siga o jogo, vamos embora. Estamos ali um bocadinho naquela também de desfrutar como quem está em casa, e foi isso que fizemos. Eu tentei explicar a minha visão do lance. É um movimento lateral do Tchouaméni e no momento em que a bola lhe bate no braço, ele já tem o braço numa posição natural, porque é contra a natura um defesa naquela posição correr com os braços atrás das costas. Aliás, eu já falei aqui 1000 vezes sobre essa situação. Não é normal vermos um defesa a tentar ganhar a bola ou num lance a disputar com um avançado, o avançado com os braços no ar, a tentar enganar, a equilibrar-se e o defesa com o braço atrás das costas. Claro, isso não faz sentido em lado nenhum. E eu acho que naquele lance o Tchouaméni não tenta tirar partido de abrir o braço ou do que quer que seja, mas também o disse, se fosse marcada a grande penalidade, não ficava escandalizado. Exatamente. É isso. Agora, os jogadores não tentam tirar. Agora, o mais engraçado, e eu continuo a manter a minha opinião, o do Fermín, eu acho que deveria ter sido golo, continuo a dizer, acho que ele não tira partido nenhum da jogada, até porque é uma jogada disputada no chão, a bola sobra, bate-lhe no braço, na mão, é verdade, mas volta para trás, ou seja, ele não tira partido nenhum da jogada, porque a bola volta para trás e quem ganha o lance, quem fica com a bola, é o Valverde. Depois há uma nova recuperação do Fermín e depois aí sim dá golo. Curiosamente, o Fermín, já na zona mista, no final do jogo, diz que é bola na mão e que foi bem anulado. Portanto, ganhou 4-3, se tivesse perdido 4-3. Mas o interveniente diz que eu continuo com a minha opinião. Eu acho que deveria seguir. Já que falamos em zona mista, no final da partida aos nossos colegas polacos, o Chesney perguntaram-lhe sobre a renovação, sobre ficar ou não ficar, e ele disse: quem decide é a minha mulher. Ele é que leva a direito. O Chesney é que sabe andar nisto. Quem decide é a minha mulher. A minha mulher é que decide se eu fico ou não. Mas realmente foi... Vocês lembram-se de um clássico com tanta coisa a acontecer? Deve ter havido. Eu não me lembro assim de repente, mas eu atravesso-me que deve ter havido. Os clássicos 7 golos, sempre. Mas 7 golos. Aliás, nós falámos dos jogos com 6 golos na primeira parte. Não, mas imagina, 7 golos, catrefada de golos anulados e de lances polémicos. Mas deve ter havido, Pedro Miguel, tu não és Pedro Miguel. Pedro Filipe, não te atravesses, porque eu acho que deve ter havido já coisas parecidas. Não, mas porque este jogo tem sempre muita história para contar. Pedro Filipe, agora vamos falar. Olha, e mais um tema. Barça, campeão, quinta-feira ou quarta-feira? Se o Real escorregar. O Real Madrid com o Mallorca, não é? O Real Madrid com o Mallorca. Real Madrid com o Mallorca em casa. Acho que não. Acho que não vai escorregar. Quinta-feira, apesar do espanhol ser um osso derby da Catalunha. Pode acontecer o mesmo que aconteceu há 2 anos. 2 anos, não foi? E que não acabou bem. A invasão dos adeptos. Não acabou bem. Mas acho que o Barcelona vai ser campeão quinta-feira. Também me parece. Eu acho que o Real Só para dizer que se isso acontecer, o único elemento do painel que acertou foi o Pedro Miguel. Eu não posso dizer. Acertou no quê? Ele disse que o Barça ia ser campeão. Pois ele também disse. O Pedro Filipe e o Pedro Miguel. Eu disse que o Barça ia ser campeão. Eu disse Real. E acho que a Maneia também disse Barça. Eu acho que não. Eu acho que fui o único que disse Real. Pois, eu acho que fui o único que disse Real. Sim. E o Mbappé, melhor marcador. Já passou o Lewandowski. É verdade. Mas vamos ver se o Lewandowski agora até final não abre o livro. Calma. Pode acontecer. Calma, vamos ver. Mas uma época má, eu acho que... uma época má dos jovens. Falámos sobre isso. Mas eu acho que sim, eu acho que vai ser quinta-feira. Eu acho que o Real não... Até pela imagem. Até pela imagem que fica. E são os últimos 2 jogos do Ancelotti. Sim. Já agora, deixa-me só com a Real Sociedade. Sim, um apontamento rápido. Está previsto uma homenagem. Uma homenagem, sim, e eu acho que é mais do que merecido. Estamos a falar do treinador que mais ganhou pelo Real. Teve a capacidade de gerir balneários que muito provavelmente havia poucos treinadores com essa capacidade. Ele não foi só um bom gestor, foi um bom treinador. E agora só para acabar, e tu há pouco falaste na aposta em Arda Güler, não foi conseguida.
Neste jogo, obviamente que não, mas eu acho que o futuro pode passar muito com Arda Güler dentro de campo, porque é um daqueles que tem muito para dar ainda. Depois desta notícia de Xabi Alonso, vamos ver o que é que reserva o futuro ao Real Madrid já no Mundial de Clubes, que, como sabem, podem ver aqui na DAZN. Vamos rapidamente dar aqui alguns destaques rápidos, antes de irmos à história que o Pedro Castelo traz aqui também relacionado sobre o Barcelona. O Valência, mais uma vitória, mantém-se o sonho de chegar às competições europeias esta temporada, tal como o Celta de Vigo, que venceu um Sevilha que está a ferro e fogo. Os adeptos tentaram invadir o centro de treinos do Sevilha e as coisas não estão a correr nada bem à equipa de Joaquim Caparrós, que agora é liderada pelo Joaquim Caparrós. Atlético Madrid com Sorlote fazer um póquer, é fazer o hat-trick mais rápido de sempre na La Liga, 3 minutos e 57 segundos. Faltou aqui ao Sorlote um bocadinho mais de oportunidades, vocês acham? Do Simeone? Não é fácil também com Griezmann e Julián Álvarez. Em certas alturas, se calhar a gestão podia ter sido feita de outra forma e ele poder ser mais vezes titular, que é um grande avançado, não há dúvida nenhuma, já o tinha mostrado, quer na Real Sociedade, quer também no Villarreal, isto em termos de La Liga. E é um jogador que é bom lembrar também que na época passada só não foi o melhor marcador porque Dovbyk fez uma época extraordinária e porque no último jogo ele lesiona-se logo no início, porque ele fez alguns 7 golos nos últimos 4 jogos, uma coisa assim, e conseguiu ultrapassar o Dovbyk, só que depois ele lesionou-se no início da última jornada e o Dovbyk ainda conseguiu ser o melhor marcador. É um jogador extraordinário, fez um póquer contra uma antiga equipa, o que também não é assim muito habitual. Acho que podia ter jogado mais, mas também acho que agora é fácil dizer isso. E quem nos dera a nós, apesar de termos o Gonçalo Ramos, que também teve em grande este fim de semana, ter uma dupla como a Noruega tem, Sorlote e Haaland, meu Deus. Para os adversários não é fácil. Não é fácil. Mas terminamos ainda. E eu, antes de ir à tua história, queria perguntar-te, Marinho, Real Sociedade e Girona, que volta a perder, são a desilusão da época? A Real Sociedade, para mim, sim. A Real Sociedade... Sabes qual é a desilusão, não é? Não, a Real Sociedade para mim sim, é desilusão. Acho que esse nunca iludiu. O último lugar, o Valladolid nunca, não, o Valladolid nunca iludiu, mas a Real Sociedade de coisas. A Real Sociedade programas, sério. Tem que trazer. Tem. O Girona acho que são a desilusão da época. A Real Sociedade sim, o Girona não tinha expectativas muito elevadas para este Girona. Faz parte do crescimento das equipas e desta. Normalmente estas equipas que fazem uma época fantástica na época seguinte, quando não têm a regularidade de andar ali nos primeiros lugares, uma coisa é tu dizeres-me, a Real Sociedade fez uma época fantástica, teve a lutar, ou o Atlético de Bilbao fez uma época fantástica, teve a lutar até ao final, na época seguinte, espera que faça o normal, que é andar ali nas competições europeias. O Girona não. O Girona estava à espera que fizesse uma época que ficasse na La Liga, portanto não vejo uma desilusão. Acho que há muito mérito na época passada, mas esta época, até pelas saídas, não estava à espera que fizessem igual ou muito parecido da época anterior. Olha, fala. Eu disse só dizer, tendo em conta a recuperação, quando entrou o Diego Martínez, o Las Palmas a mim acaba por me desiludir um bocadinho depois daquela recuperação fantástica. Sim. E a desilusão da época para mim, tenho que bater outra vez na mesma tecla, é o Atlético de Madrid. Muito bem. Mas olha, isso devemos falar mais tarde. E a ligar também a destacar um jogador do El Clássico, que é o Eric Garcia, que também fez uma grande partida e que foi um bocadinho, tem sido sempre um bocadinho desvalorizado, mas esteve muito bem no Girona no ano passado e este ano também tem sido bastante útil ao Hansi Flick. Rapidamente, história tem a ver com o Barcelona, de Emili Sadji-Barba, que é um nome difícil, que é, no fundo, o antecessor ou o primeiro antecessor de Lamine Yamal. Isto em português não faz grande sentido ser o primeiro antecessor, mas pronto, foi o primeiro a aparecer com grande destaque aos 16 anos na equipa do Barcelona. Ele nasceu em 1900 e era um jogador de origem boliviana, porque o pai era boliviano, o pai era músico, e foi para a Catalunha, conheceu a mãe de Barcelona e depois nasceu o Emili Sadji-Barba, que era extremo, mas esquerdo, jogava à esquerda, e durante os anos 20 foi uma das grandes figuras de um grande Barcelona, jogou ao lado de figuras como, por exemplo, o Samitier e também o Alcântara, e faz parte de memórias
já muito antigas, dos adeptos do Barcelona, que viram talvez o primeiro grande Barcelona que apareceu nesta altura. Apesar dele viver numa época em que obviamente não havia a repercussão que existe hoje de boas exibições. Mas não havia redes sociais? Não havia redes sociais. Ele fez mais de 400 jogos e conquistou vários títulos com o clube, e a história dele apagou-se um pouco ao longo dos tempos, só que com esta afirmação do Lamine Yamal, que aos 16 anos se tornou numa estrela, tem havido em Barcelona muitas recuperações desta história do Emili Sadji Barba, que foi o primeiro, com 16 anos, a ser uma estrela da equipa e nos anos 20 foi figura de um grande Barcelona. É uma história muito rápida, mas que eu quis trazer aqui porque para se perceber que de facto isto agora fala-se muito, mas sempre foi algo que foi acontecendo, não só no Barcelona, mas este, por ter também 16 anos quando apareceu e ter se tornado na estrela da equipa, veio à baila na preparação do jogo este assunto. Mas foi destaque num campeonato da Europa e ganhou a... Não, se calhar se tivesse havido... Não conseguiu chegar a esse nível. É que nós andamos sempre com os saudosismos e pá, mas isto é anos 20, calma, neste momento eu sou fãzaço. Nesta altura só havia Jogos Olímpicos, não havia esses torneios. Mas pronto, está tudo dito sobre mais um partidazo rescaldo do El Clássico e Real Madrid e Barcelona. Barcelona, como o Ancelotti disse, não vai estar no Mundial de Clubes, mas o Real Madrid vai estar. Ficou bem. Por acaso acho que não lhe ficou bem. Faltam menos de 50 dias para esse grande torneio que vai decorrer nos Estados Unidos da América, que vai ter a presença do Benfica e do Futebol Clube do Porto. E tu já sabes, basta instalares a tua app no telemóvel ou na televisão para veres na aplicação da DAZN todos os jogos em direto desta grande prova. Está tudo dito sobre mais um partidazo. Um grande abraço. Até para a semana. Vamos lá ver se havemos campeão. Um abraço.